Graça e paz, Igreja do Verbo da Vida em Birigui. É com muita honra que estamos aqui hoje para trazermos uma palavra de Deus ao coração de vocês. Amém? Somos muito gratos pela família do pastor Edgar, irmã Marileide e seus filhos. É uma gratidão enorme no nosso coração. Amamos muito essa família do amor, né? Conhecido pela família do amor, porque é o que exala da vida deles, é amor mesmo. E eu creio que Deus tem colocado eles para pastorear a vida de vocês, porque são um casal que merecem honra, né? São um casal que eles realmente cuidam das suas ovelhas, são um casal que realmente transbordam amor. E eu creio que Deus se alegra com a vida de vocês e com o crescimento dessa igreja. Eu creio que vocês vão crescer em amor, em ousadia, em intrepidez, para aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Né? Vocês serão conhecidos, eu creio, como a Igreja Verbo da Vida, uma igreja do amor, que pratica essa palavra, que crê nessa palavra. Grandes coisas vão acontecer nessa igreja. Amém? Um grande avivamento, um grande poder de Deus. E eu creio em coisas sobrenaturais acontecendo na vida de vocês, tanto na igreja como no espaço físico, coisas chegando nessa igreja, tudo que vocês precisam para equipar essa igreja, né? Tanto do som, tanto dos instrumentais, do grupo de louvor, pessoas agregando essa visão. Eu creio que Deus está providenciando tudo isso para essa igreja. Um novo templo também, que está no coração do pastor Edgar. Eu creio que isso vai se concretizar, porque antes de nascer no coração do pastor de vocês, nasceu no coração de Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra com vocês bem breve, tá? Eu creio que vocês já devem conhecer essa palavra. E assim que eu me converti, alguns anos atrás, me chamou muito a atenção essa passagem de Jesus ensinando aos seus discípulos. Ele está lá em Marcos 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu acho tremendo essa passagem, porque Jesus disse, se alguém disser a este monte, ele está falando, se alguém disser, quem é alguém? Qualquer um de nós, não é um ministro, não é um pastor, não é um evangelista, não é um profeta, é qualquer alguém que disser. Eu afirmo que se alguém disser, então é um alguém, é aquele que crê. Então eu e você cremos nessa palavra, não é verdade? Eu e você crê naquilo que Jesus falou, não é verdade? Então diz que se você disser a este monte, Jesus não está dizendo que para fingir que um monte não existe. Fé não nega os fatos, nós sabemos disso. Mas fé também não declara os fatos. Fé declara a palavra. Fé não nega os fatos, mas fé também declara a palavra. Quando Jesus ensinou, que em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ele não está falando que é para falar do monte, ele está dizendo que é para falar para o monte, né? E se eu falo para o monte, eu estou vendo que o monte está ali. O que é o monte? Às vezes é uma circunstância na nossa vida, um problema, algo que se levanta na nossa vida. Então é para a gente se levantar em fé e falar para o problema, não do problema, mas para ele. Ei, ergue-te e lança-te daqui, porque eu creio que a palavra de Deus funciona. E eu sei, irmãos, que a palavra de Deus funciona, tanto na minha vida quanto na sua vida. Quantas coisas Deus já não fez na minha e na sua vida. Né? Nessa época de quarentena, eu sei que às vezes pode bater um desânimo em você, uma tristeza, uma ansiedade. Mas Jesus disse, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você. Né? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. A palavra de Deus diz isso. Então não deixe o medo vir,
Não deixa o medo te atormentar, não deixa vir sobre sua vida, não deixa te dominar, não deixa isso te dominar, mas deixa a palavra dominar você, deixa a palavra sair da sua boca, dominar o seu pensamento. Quando nós pensamos, nós falamos e nós agimos, então vamos pensar certo, falar certo e vamos agir da forma certa. Amém? Eu não sei do problema que você está passando, mas eu sei que um Deus que resolve problemas, eu sei que Deus já foi no meu futuro e já foi no seu futuro. E a palavra de Deus diz que Ele tem planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Quem é que deseja um fim ruim para a própria vida? Ninguém. Eu sei que você não deseja um fim ruim para a sua vida e você não vai ter, porque Ele tem planos de paz e não de mal para você. Então, esse é o que tem no meu coração para passar para vocês hoje, nessa breve palavra, essa breve mensagem, e deixar a palavra com Cláudio, né? E eu queria fazer uma oração inicial. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui trazendo essa palavra para a Igreja do Verbo da Vida em Birigui, Senhor, esse povo abençoado, esse povo mais que abençoado, Senhor, que o Senhor plantou nesse lugar, Pai, para germinar, para fazer frutos, Pai, e ter uma grande colheita na vida deles, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção, Pai, sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelos Teus livramentos, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado, Senhor, na nossa vida, na vida dos nossos familiares. Pai, obrigada, Senhor, porque não deixamos o medo nos abater, vir sobre nós, nos dominar, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra funciona, que céus e terras passarão, mas a Tua palavra, Senhor, não passa. Nós sabemos que permanece, que o Senhor é fiel. Pai, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Coisas que estão colocadas no nosso coração, no coração dos nossos irmãos, sonhos, projetos, Pai, em nome de Jesus, se concretizando no tempo e no modo certo, que possamos ter esse discernimento, Senhor, para sabermos o tempo e o modo das coisas. Pai, muito obrigada, Senhor, por coisas que serão acrescentadas nas vidas dos nossos irmãos lá em Birigui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada por essa cidade abençoada, obrigada por essa igreja transbordando em amor, em compaixão, em ousadia, em intrepidez na Tua palavra, Pai. Obrigada porque eles vão avançar, eles vão crescer. Aquilo que está no coração do pastor Edgar, Senhor, que nasceu primeiro no Teu coração, Pai. Eu creio, Senhor, que irá se concretizar. Obrigada pela vida de pastor Edgar, de irmã Marilene, Senhor, esse casal abençoado, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua provisão sobre a vida deles. Obrigada pelo Teu cuidado sobre os filhos deles, Pai, sobre os netos deles, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que é fiel e verdadeira, Senhor, e nunca falha na boca daquele que crê, que confessa, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Verbo da Vida em Birigui, sendo apacentados pelo casal abençoado, pastor Edgar e a irmã Marilene. Tive a honra de passar um belo tempo com eles, eu e minha esposa, e acrescentou muito na minha vida, estar junto com esse casal, para vocês estão sendo pastoreados aí. Bem, hoje à noite gostaria de compartilhar uma palavra com vocês sobre o poder, a essência dessa palavra, né? Somos chamados, nós somos conhecidos por aqueles que pregam a palavra da fé, não é verdade? Acredito que hoje à noite eu não vou falar muitas novidades, já que sempre vocês estão sendo impactados por essa palavra da fé, pelo poder que existe nessa palavra, né? Mas a oportunidade que eu tenho de estar falando hoje à noite com vocês é da essência que tem me influenciado sobre essa palavra da fé. Amém?
Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer por essa oportunidade que o pastor Edgar está me dando, está cedendo esse minuto, esse momento de meditação da palavra, amém? Então, gostaria que você acompanhasse junto comigo em Efésios capítulo 4, né? No versículo 11. Vamos começar para o 10, para que você possa entender melhor. Diz o seguinte: aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Primeiramente, eu entendo que aquele que desceu, existia nele também o desejo de fazer. Não foi comissionado apenas. Deus não enviou Jesus apenas. Existia o desejo de descer. Não foi jogado, não foi algo impresso nele isso apenas. Mas existia esse desejo de descer, de estar aqui. Então aquele que desceu foi aquele mesmo que subiu para cumprir todas as coisas. Nós conhecemos que Jesus é a palavra. Ele não simplesmente é o caminho, mas ele é a palavra. E hoje estamos falando exatamente sobre o poder da palavra, ou o poder que estava em Jesus e que foi colocado na igreja, a qual nós estamos representando nessa terra, nesse tempo. Eu queria orar um pouco e nós vamos dar continuidade para que você entenda melhor onde eu quero chegar. Vamos fazer um caminho pela Bíblia até chegarmos no ponto principal. Pai, te damos graça, Senhor, por essa palavra revelada que está no nosso coração, que foi depositada em nós através da nossa aceitação, da nossa entrada, Pai, do nosso mergulho no convite que foi feito, Senhor, de aceitarmos o Teu Filho como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Eu creio que hoje à noite, Pai, não é apenas uma oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, mas era uma oportunidade que o Senhor tem de influenciar o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso proceder, todos os dias. Então eu te dou graça, Pai, por essa palavra penetrando no coração de cada pessoa que está ouvindo nesse momento, inclusive o meu, Pai, que estou recebendo de Ti revelações, estou recebendo graça, Pai, e recebendo do Teu Espírito a influência, Pai, um ímpeto tremendo que nos dá força para dar continuidade com essa palavra no nosso coração, mesmo depois de saindo daqui. Então, dando continuidade em Efésios, nós vamos pular para o versículo 14, que diz o seguinte: para que não sejamos mais, então nós éramos antes, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo ou por várias influências que nos fazia entrar em doutrinas erradas, pelo engano dos homens e de astúcias enganadoras e fraudulentas. Eu entendo que o propósito principal de nós termos uma base forte na nossa fé é que não só nós tenhamos no que crer, mas o que nós cremos nos influencie ao ponto de isso ficar parecido com aquilo que nós estamos falando. O que Jesus estava querendo transmitir para a gente nessa passagem de Efésios é que os dons vieram justamente para aperfeiçoar a igreja. E esse aperfeiçoamento, algumas pessoas até entendem que é para chegar num nível de perfeição tal em que a gente esteja realmente irrepreensíveis em todos os âmbitos da nossa vida. Mas essa passagem está se referindo à maturidade, em que nós venhamos a praticar exatamente aquilo que nós recebemos. Porque Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância, coisas que nós não tínhamos o conhecimento, não vamos ser cobrados disso. Mas nós vamos ser cobrados daquilo que nós conhecemos, dessa verdade que chegou no nosso coração, daquilo que já nos libertou, porque as portas já estão abertas para que nós venhamos a sair da escravidão, do jugo do pecado, de coisas que antes na nossa mente nos aprisionava, nos deixava influenciados por isso. Então essa liberdade que chegou foi justamente para nos deixar agora ser dirigidos ou conduzidos pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade,
o qual através dessa palavra vem trazendo, esclarecendo, tirando a venda dos nossos olhos, como a Bíblia diz que o inimigo ele veio cegar, ele veio trazer uma nuvem que vai obscurecer os olhos do nosso entendimento. Mas se a verdade chegou no nosso coração e ela pretende continuar, porque isso é uma obra contínua, ela não começou no momento em que nós aceitamos a Jesus, em que nós fomos lá na frente, levantamos as nossas mãos e nós recebemos uma imposição de mãos, e nós estamos agora numa igreja, nós estamos sendo doutrinados, nós somos batizados. Não apenas começou nesse momento e finalizou nesse momento, mas a verdade, ela continua nos libertando. É algo contínuo como a santidade. Nós vamos descobrindo que existem áreas novas que precisam ser administradas, linguajar novo que precisa ser contido na nossa vida. Então tem coisas que nós vamos nos libertando aos poucos, porque você passou muito tempo com a sua mente ou com as informações antigas, fazendo com que o seu proceder fosse daquela forma que você achava que era correto. Mas quando essa verdade chegou no nosso coração, ela começou a trazer alívio, ela começou a trazer paz. E a paz começa a reinar sobre nossa vida. Assim como em Salmos fala que Jesus ele é o bom pastor, ele é o nosso pastor. Mas eu entendo que não é apenas pastor que ele quer ser da nossa vida. Eu entendo que ele quer ser Senhor da nossa vida. E Senhor é aquele que está no comando, é aquele que tem o controle, é aquele que governa, é aquele que dita as regras. Não é verdade? É muito bonito você ouvir, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas às vezes algumas coisas têm faltado, não é verdade? Algumas coisas não têm chegado. E você declara e não vê o resultado. E você diz, não está funcionando. Mas na realidade a palavra ela é acompanhada de uma ação. E quando você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na verdade, se algumas coisas estão faltando é porque apenas ele está sendo pastor. Aquele que cuida, aquele que lhe protege. Ele ainda não está sendo Senhor. Aquele que tem o domínio, o controle sobre a sua vida. Aquele que governa e que dita as regras. É necessário que ele seja as duas coisas para que o resultado do nada me faltará aconteça na sua vida. Eu gosto de um versículo que fala abatido, mas não destruído. Se você tem alguma experiência, algum conhecimento militar, nós entendemos que o aviador, quando ele é abatido, principalmente em uma guerra, né, vamos imaginar um cenário de guerra em que aquele avião estava numa batalha e de repente ele é atingido e ele desce, né, em pleno mar, né, e aquele piloto ele lança, né, o paraquedas e ele está lá. O avião foi abatido, mas o piloto ele não foi destruído. Eu entendo que ele vai ter uma nova oportunidade para estar em batalha novamente. Tudo que ele precisa é de uma nova aeronave para estar em combate novamente. O que acontece com a nossa vida cristã é exatamente isso. Nós somos abatidos em alguns momentos, mas não somos destruídos. Porque Deus nos reveste novamente com a nova aeronave. Nós ficamos ousados novamente. Nós ficamos preenchidos novamente de poder. E nós nos lançamos novamente para a linha de frente de batalha, onde as circunstâncias vão tentar novamente nos abater. Mas é aí que nós decidimos ser aprovados diante de Deus, onde nós não vamos retroceder, não vamos desistir, não vamos deixar a palavra que sai dos nossos lábios, que nós declaramos, que nós falamos, voltar para nós vazia. Ela vai voltar com a resposta daquilo que ela foi enviada para fazer. Mas isso só acontece se nós cumprirmos todas as etapas. Não apenas Deus sendo o meu pastor, não apenas Jesus sendo aquele que cuida, aquele que me protege, aquele que me dá apenas os benefícios, mas aquele que cobra de mim também as minhas atitudes, aquele que cobra de mim também resposta para aquilo que eu confessei, que eu me mantenha firme, que eu aceite como o Senhor da minha vida, aquele que tem liberdade para me dar os ajustes necessários, para que eu possa ser referência
dele, para que eu possa brilhar com a luz de Cristo aonde quer que eu chegue, para que eu possa me envergonhar de coisas que já deviam ter sido consertadas, que já deviam ter sido ajustadas. E aí sim, o poder da palavra vai sair com ousadia e vai trazer resultados para a minha vida. Eu creio que Deus depositou, Deus colocou sobre a nossa vida uma unção para fazer coisas que na nossa força ou na nossa sabedoria humana jamais seria feito com tão perfeição se essa unção não fosse reconhecida, se essa unção não fosse aceita, não fosse recebida. Então, coisas que às vezes nós estamos tentando fazer e não está dando certo, eu acredito que a falta de honra a essa unção, a aceitação dessa unção na nossa vida tem nos feito fracassar. E a declaração dessa palavra poderosa é justamente uma das portas que abre o mover dessa unção sobre a nossa vida. O ímpeto dessa unção sobre a nossa vida. Eu li um pouco sobre o óleo e um dos artifícios, uma das propriedades principais do óleo, quando ele é usado na mecânica, é para aliviar as engrenagens, é para diminuir o atrito. E eu creio que a unção do Espírito na nossa vida natural, ela diminui muito o atrito. Às vezes nós estamos tão cheios, tão impregnados da presença de Deus quando saímos de um culto, que algumas coisas não conseguem, por mais que tenham uma certa influência maligna ou até mesmo humana, elas não conseguem tirar a nossa paz, elas não conseguem roubar a fé, elas não conseguem nos abalar, porque nós saímos de um ambiente de glória, de um ambiente poderoso, cheio da presença de Deus, em que aquilo é o foco da nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito estão em conjunto, impregnados com um só propósito. Então esse óleo alivia, faz com que o dano seja menor, os atritos das engrenagens não venham nos ferir. Mas quando nós estamos no decorrer da semana e já passamos um pouco daquele momento de influência, de glória, as coisas começam a se levantar novamente e elas já começam a nos ferir, já começam a nos inquietar. Isso é um bom sinal para você perceber que o óleo já está acabando e que é necessário que ele seja renovado, é necessário que seja preenchido novamente. Você pegue a varetinha, coloque lá e você perceba que já está começando a baixar o nível. E aí você começa a trazer de novo a existência, você começa a declarar, a atrair aquilo que nos dá esperança. Eu gosto de uma palavra que Paulo fala para Timóteo, para ele se lembrar, para ele trazer à memória as palavras que trouxeram para ele o sentido de estar naquele lugar, de estar naquele ambiente. Então, que a gente possa estar lembrando das palavras, que a gente possa estar se motivando cada vez mais. Não vamos ter todo o tempo os ministros ao nosso redor, não vamos ter todo o tempo os pastores ao nosso redor, pessoas que dominam bem a palavra, pessoas que nos traz alegria, que nos traz esperança, nos traz motivação. Não vamos ter todo o tempo, mas nós temos todo o tempo o Espírito Santo do nosso lado. Nós temos todo o tempo o óleo de Deus derramado sobre a nossa vida, essa glória tremenda, e que nós, pela paz, nós somos guiados por dentro. E sabendo que nós estamos no caminho certo, nós continuamos perseverando, nós continuamos declarando, às vezes até sem sentir nada, porque às vezes a nossa alma ela demora a pegar o ritmo do Espírito. Às vezes a alma ela questiona, ela nos deixa inquieto. Mas eu gosto de um salmo que fala que eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Essa menção de esperei pacientemente no Senhor, às vezes nós pensamos que é apenas esperar em alguns momentos, apenas algum tempo, mas talvez esse tempo para você não seja o tempo que você gostaria de esperar, seja um tempo mais. Mas esperar pacientemente no Senhor é esperar sem murmurar, é esperar sem estar inquieto, é esperar como quem já sabe que já está chegando e custa o tempo que custar. A certeza que você tem de que já está chegando vai deixar você totalmente tranquilo. Porque você sabe, já é meu, não tem como ser diferente. Eu gosto de uma frase que um ministro fala
E isso é muito poderoso na minha vida, quando eu me lembro, ele diz, eu não falo mais amém. Eu falo, é assim, não pode ser diferente, porque já foi declarado que assim seja. Então isso me impactou tanto que às vezes eu acabo mencionando quando eu estou orando, no meu particular, no meu secreto. Eu declaro isso, às vezes até mesmo sem sentir, às vezes até mesmo em circunstâncias tentando me abater, tentando me desanimar, desmotivar. Eu digo, não pode ser diferente. É assim, não pode ser diferente, porque foi declarado que assim fosse, que assim seja. Então, as palavras que nós declaramos são as palavras que nos motivam. Assim como às vezes nós trazemos palavras para outras pessoas quando estamos embaixo de inspiração e quando Deus nos dá algo e nós nos transformamos naqueles garotos de recado. Vamos lá dar uma palavra para alguém e aquela pessoa às vezes está triste, está abatida e ela de repente fica animada e começa a nascer de novo. As folhas ficam verdes, começa a nascer de novo o broto, elas começam a dar frutos e elas continuam prosseguindo pelo aquele caminho porque você lançou essa palavra, porque nós somos ousados em animar alguém, em trazer para perto alguém, em banhar alguém de esperança. Então, às vezes é necessário que a gente note que precisamos fazer isso com nós mesmos. Às vezes não vai ter ninguém ao seu redor, às vezes não vai vir ninguém para te dar uma profecia, para te dar uma palavra, mas você tem palavra dentro de você. É necessário que essas palavras sejam regadas de fé, que você acredite que essas palavras são verdadeiras, que você comece a lhe rodear dessa nuvem de testemunha, que é as próprias palavras que foram ditas para você e que estavam lá caídas no esquecimento. Está na hora de serem regadas novamente, de serem trazidas de volta para prateleiras da fé e não deixadas no baú do esquecimento, onde existem poeiras lá, onde apenas está o mofo lá, onde apenas estão as coisas inutilizadas. Estamos no momento agora de colocarem na prateleira, onde vai estar visíveis, onde até quando você passar rapidamente, você vai dizer, eu posso pegar novamente e consultar, como se fosse um livro que você toda hora estivesse ao seu alcance, você pegasse e já visse as páginas marcadas, aquelas frases que mais lhe chamaram a atenção, você grifou elas. Então, quando você abre, rapidamente você identifica onde estão as frases que mais te chamam a atenção. É assim que tem que ser as palavras que te motivam, que te traz para frente, que te levanta, que te faz fazer as coisas de Deus. Porque nós, às vezes, mencionamos sobre vida eterna, mas independente de que lado você está, ou que você estivesse, ou que o ímpio está, todos temos a vida eterna. Seja com Deus ou sem Deus, nós temos o sopro de vida de Deus. E a Bíblia fala sobre aqueles que vão estar queimando eternamente. Então, se eles vão estar queimando eternamente, eles têm uma vida eterna. Mas eu estou falando de uma vida diferente. Eu estou falando da vida de Deus. Eu estou falando de você estar influenciado pela uma partícula de Deus, de você exalar o bom perfume de Deus. Eu estou falando de você ter essa natureza de Deus constantemente na sua vida. Eu não estou falando de um perfeccionismo. Não estou falando de você ser uma pessoa que vai ser todos os dias elogiada. Mas estou falando sobre você cumprir o propósito. Eu estou falando sobre você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Que você sabe que aquilo foi exatamente a peça que você se encaixou na engrenagem de Deus para fazer com que todo o reino de Deus funcione de forma ordenada e não desordenada. Porque você sabe o que você faz bem. Eu sei o que eu faço bem. Nós tocamos em algo e logo rapidamente percebemos que aquilo se parece conosco, a forma como a gente procede. Quando você arruma uma cadeira e você diz, eu gosto quando a cadeira fica desse jeito. Quando alguém arruma e você já diz, não, a pessoa deixa separado. Você tem um perfeccionismo, você tem uma excelência de fazer. Quando você toca um instrumento e você percebe que aquelas notas são aquelas notas que você mais gosta e é suave, e de repente casa com a atmosfera do ambiente, e as pessoas gostam daquele ritmo que você está tocando, daquela melodia. Então você logo percebe que tem uma aceitação, que tem uma influência, que tem um espírito, uma onda que leva o seu barco adiante, que você não faz muita força. Isso é graça, isso é o favor de Deus, isso é a palavra poderosa saindo não só dos seus lábios, mas saindo da sua vida.
é ela surtindo efeito no seu coração e fazendo com que as suas atitudes mudem o ambiente, influencie o ambiente, anime, agite as pessoas no ambiente. Assim como o inimigo, ele tem as estratégias dele para mudar o ambiente, para influenciar pessoas, porque ele não criou isso, porque ele não é criador, ele é uma criatura. Ele criou, ele imitou isso de quem é criador. Deus criou isso. Deus criou a influência na atmosfera. Deus criou esse ambiente de graça, de glória dentro da igreja, onde nós saímos de forma diferente e prosseguimos a nossa semana, seja no trabalho, na faculdade, na nossa família, nós saímos diferente, porque a palavra nos confronta, a palavra nos faz ver pontos positivos e pontos negativos na nossa vida. Ela faz com que você se transforme cada vez mais em alguém melhor, para somar com a vida de outras pessoas, seja na sua família ou seja fora da sua família. A palavra tem poder. A palavra está aqui para influenciar a sua vida. Eu estou sendo influenciado pela palavra nesse momento para estar falando com você. Eu não planejei, eu não trouxe um esboço, eu simplesmente trouxe uma influência do Espírito para a sua vida. Espero que você tenha sido grandemente abençoado, porque esse é o intuito do culto à noite. Nós estamos se rendendo às estratégias de Deus, a recebermos uma mensagem de Deus. Talvez você não tenha recebido tudo que eu falei nesse momento, mas eu tenho certeza que uma frase, um versículo ficou impregnado agora. Você ficou com ele latente. E esse versículo, ou essa frase, é o que justamente vai te alimentar para você prosseguir nessa semana. Sejam abençoados na prática da palavra. Muito bom estar com vocês. Espero um dia estar com vocês pessoalmente. Em nome de Jesus. Amém.